os obedientes são os que mais têm risco de burnout. Deixa eu te perguntar uma coisa. É difícil para você dizer não para os outros? Você sente que tem dificuldade de honrar os compromissos que você firma com você mesmo? Então presta atenção nesse vídeo. Oi, eu sou a Carol Steiner, eu sou escritora, eu falo e escrevo sobre a minha experiência com a síndrome de burnout e o que ela me ensinou sobre mim, sobre o trabalho e sobre o mundo. Hoje eu quero falar sobre o fato de que a tua obediência pode estar custando caro para a tua saúde. Por que eu tô trazendo esse ponto? Uns 2 anos atrás, quando eu tava super doente, eu descobri, eu acho que escutando podcast, não me lembro direito, eu descobri um livro chamado Melhor do que Antes, que no inglês é Better Than Before, escrito por uma autora chamada Gretchen Rubin. A Gretchen, ela é advogada, costumava ser advogada e hoje ela é escritora. Ela pesquisa muito sobre felicidade, sobre hábitos saudáveis e ela traz formas muito aplicáveis no nosso dia a dia, muito realistas e muito práticas. Vale lembrar que não é muito frequente da gente ver uma mulher falando sobre hábitos e sobre produtividade. Normalmente essas são narrativas mais de homens que vão falar de que a gente tem que acordar às 5h30 da manhã todos os dias e que tem que ser tudo igualzinho direitinho. O que eu quero trazer aqui é o seguinte. No segundo livro que ela escreveu, que é o Melhor do que Antes, ela destrincha vários fatores que fazem com que seja mais fácil ou mais difícil para que nós consigamos manter hábitos que para nós são saudáveis. E aí ela tem vários parâmetros e várias características que ela vai opondo e vai dizendo, olha, tem pessoas que são mais assim e pessoas que são mais assado. Como nada na vida, a gente nunca é 0 ou 1, nunca é 8 ou 80, mas é importante a gente entender onde no espectro que a gente tá, porque a gente se conheça melhor e consiga tomar decisões mais bem informado a partir disso. Dito isso, tem um capítulo do livro, uma parte do livro, em que ela fala sobre as 4 tendências. Esse conceito foi tão importante que ela acabou escrevendo um outro livro depois só sobre essas 4 tendências e hoje ela tem cursos online a respeito disso. Ela fez várias pesquisas não pesquisas acadêmicas, mas ela fez pesquisas de conversar com pessoas e coletar insights da sua audiência, porque ela já tinha escrito um livro sobre felicidade, já tinha lido muitos estudos a respeito disso. E ela entendeu que existem alguns parâmetros, existem algumas tendências que a gente meio que traz de fábrica. E eu já vou explicar quais são elas e como é que elas linkam com o que eu falei lá no começo da nossa obediência. Essa estrutura das tendências, ela tem 4 possibilidades. Tem os sustentadores, os questionadores, os obedientes e os rebeldes. Essas 4 tendências dizem sobre como a gente se relaciona com expectativas externas e internas. Lembra que eu falei sobre compromisso lá no começo? É a capacidade que a gente tem de honrar e de valorizar as expectativas dos outros ou as nossas internas. Tem pessoas que naturalmente vão valorizar mais honrar com os seus compromissos externos do que com o compromisso do outro. E tem gente que vai fazer o contrário. No livro dela, no Melhor do que Antes, que tá em português, e no das 4 tendências, que é o The 4 Tendencies, que até a gravação desse vídeo ainda não tinha versão em português, ela explica detalhadamente cada um deles, quais são os pontos positivos e quais são os pontos de desenvolvimento. Mas eu quero aqui falar sobre um deles, que é a maior parte da população se encaixa nesse, que é o obediente. O que é obediente? Eu, talvez você e muitas pessoas que a gente conhece têm uma capacidade muito maior de corresponder com expectativas externas do que internas. O que isso quer dizer? Se eu disse pra ti, se eu disse pro meu chefe que eu vou entregar o relatório às 5, eu vou entregar às 5. Se só eu sei que eu tenho que fazer isso, eu não faço. Eu tenho muito mais facilidade para entregar algo muito maior e leva muito mais trabalho, porque tem alguém esperando que eu faça, do que algo que daqui a pouco é meditar por 10 minutos, sair pra caminhar por 15 minutos. À medida que a gente descobre que isso é um traço nosso, que é uma característica nossa, e que não adianta a gente ficar tentando forçar que a gente acorde todos os dias cedo porque a gente inventou que é assim que a gente vai fazer, a gente começa a encontrar recursos, a gente entende o porquê que algumas decisões, algumas coisas aconteceram conosco, e aí começa a ficar mais fácil de viver. Pelo menos pra mim foi assim. Espero que pra ti também seja. Mas pelo menos pra mim foi assim. Quando eu li o livro das 4 tendências, ela descreve um pouco mais, foi uma das coisas que mais vividamente me descreveu sem a pessoa me conhecer. E sem ser algo muito profundo, muito dramático. É muito direto e muito objetivo, na verdade. O que acontece com quem é obediente?
Essas pessoas, ela diz que elas são as que a gente que carrega o mundo nas costas, porque a gente é que faz as coisas acontecerem. E de uma certa forma é verdade. Só olhar rapidinho para as outras tendências, além do obediente, tem um sustentador, que é o que se relaciona muito bem com expectativas internas e externas, ou seja, é a pessoa que ela é naturalmente disciplinada, e ela é correta, e ela é compromissada. Se ela te disse que ela vai fazer, ela vai fazer. E se ela diz pra ela mesma que ela vai fazer, ela vai fazer. Tem o questionador, que lida muito bem com expectativas internas e tem dificuldade com expectativas externas. Para que o questionador consiga cumprir um compromisso, ele precisa primeiro transformar aquela expectativa externa numa expectativa interna. Ou seja, precisa fazer sentido. Por último, tem o rebelde, que é a menor parte da população e que são pessoas muito difíceis consigo mesmas e com o mundo, porque não conseguem lidar com a expectativa de nenhum lado. Se o rebelde recebe uma ordem, recebe um comando, ele vai fazer tudo de diferente. E se ele se propõe a fazer uma coisa, ele vai fazer diferente do que ele mesmo quer. É um perfil muito complicado. E é uma porção reduzida da população. A Gretchen, ela tem um quiz online, que se você quiser, eu vou deixar uma versão no link da bio ou na descrição do vídeo, dependendo de onde você estiver assistindo, que você pode olhar e ver qual é a sua tendência, porque às vezes a gente tem assim, é tipo signo ascendente, que eu tenho um pouquinho de um e um pouquinho de outro. Por que eu tô falando do obediente aqui hoje? Porque ela mesma já disse no livro, que tem já uns 5, 6 anos, ela mesma já disse, os obedientes são os que mais têm risco de burnout. Por que isso? Porque a gente fica olhando e atendendo à expectativa do outro. E a gente para de se ouvir. Quando a gente coloca uma linguagem nisso e entende que isso é uma parte de nós, a gente passa a olhar para isso não como algo que nos incomoda ou que nos gera sofrimento, mas como algo que potencialmente pode também ter alguns benefícios. Como é que a gente consegue fazer com que o sofrimento que nós passamos muitas vezes por sermos obedientes, porque a gente acaba se cobrando muito, a gente acaba assumindo e dizendo sim pra todo mundo e ajudando todo mundo, e todo mundo tem um limite, então em algum momento tem o que ela chama de revolta do obediente, que é, eu não aguento mais ficar dizendo sim pra todo mundo, então eu vou me rebelar e tacar o si mesmo. E ela conta que são pessoas que largam casamentos, que largam empregos e que largam países. E aí eu fiz check. E eu fiquei, pô, essa mulher me conhece. Porque é muito essa característica de ser alguém que diz sim tanto e em algum momento diz, não, mas peraí, não aguento mais isso. Então é muito importante, a partir do momento que tu entende que tu tem essa característica, e aí voltando, as pessoas que têm burnout têm pelo menos um pouco essa característica, porque é uma tendência que tá andando muito junto com a incidência de burnout. Se tu tem essa característica, olha pra ela, olha pras tuas decisões e pras tuas ações e pensa, como é que eu poderia ter feito diferente e o que eu posso fazer daqui pra frente? Porque também ficar se lamentando não adianta. Eu vou dar algumas dicas aqui. Uma coisa que a Gretchen fala é que a boa notícia pro obediente é que é o mais fácil de resolver. Porque a partir do momento que a gente entende que a gente se dá muito bem com expectativas externas, mas que a gente não se dá bem com expectativas internas, e as expectativas internas é eu quero ser mais saudável, eu quero me cuidar mais, eu quero me ouvir mais, tudo que a gente precisa fazer é jogar uma expectativa interna pra fora. Vou te dar um exemplo. Eu queria terminar de escrever o livro. Eu coloquei ele em pré-venda, não só por questão de receita e tudo mais, mas porque eu queria firmar esse compromisso com o mundo e eu queria firmar esse compromisso externamente. Fazer desafios online, fazer desafios com outras pessoas. Agora que eu tô gravando esse vídeo, eu tô no meio de uma sessão de coworking remoto, que a gente faz no Zoom, eu e algumas pessoas conhecidas, a gente faz no Zoom e a gente faz blocos de trabalho. E a gente tem um momento de definição de compromisso. Então eu digo assim, ó, eu vou gravar esse vídeo agora. E a expectativa interna, que era algo que só eu sabia que eu queria fazer, eu jogo pras outras pessoas e aí, como tem outras pessoas esperando que eu faça, eu vou fazer. Essa é a minha primeira dica, que é, começa primeiro a discernir o que é interno e o que é externo, porque às vezes a gente tá muito enroscado e a gente não sabe mais o que é nosso e o que é do outro. Primeira coisa é desenrosca o que é teu e o que é do outro. Se tem coisas que são tuas e que tu não tá conseguindo cumprir, não tá conseguindo honrar, faz esse movimento de jogar pro mundo, de alguma forma. Tu pode fazer isso compartilhando com amigos, fazendo desafios. Por que personal trainer, por exemplo, funciona? Coaching, mentoria. Não só porque são pessoas que conhecem, porque são pessoas com quem a gente firma compromissos. Os obedientes, eles tendem a se beneficiar muito por essas ações, como, por exemplo, fazer um programa de mentoria, fazer um coaching, algum tipo de acompanhamento. Além do conteúdo e além de tudo mais, tem a questão do compromisso. Quando eu chegar na outra sessão, eu disse pra ela que eu ia fazer, então eu vou ter que fazer. E aí, o pulo do gato é que esse compromisso tem que ser algo que faça sentido pra ti.
Esse é o primeiro passo e essa é uma introdução em relação a esse perfil. Eu vou aí falando um pouquinho mais com o tempo, mas eu quero saber já se ficou alguma dúvida, se gostaria de saber mais alguma coisa sobre isso. Quero muito saber o que tu achou sobre essa estrutura dessas tendências, se tu te considera obediente também. Fica à vontade para me mandar perguntas, dúvidas, sugestões. Pode clicar aí nos baragudego aí de curtir, comentar, compartilhar, manda para alguém que você acha que talvez se interesse por esse assunto, porque essas interações fazem com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas e o impacto seja amplificado. Agradeço muito pelo teu tempo de ter vindo me assistir e até a próxima!